E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. Eu quero falar sobre a influência da alimentação e os demais fatores que causam o câncer. E vou tomar como referência um artigo publicado no G1 da Rede Globo. E vou comentar todo o artigo, que é um artigo científico, e no final fazer minhas observações. O artigo é muito interessante. Explosão de casos de câncer entre jovens. Não é entre velhos, entre jovens, 18 a 50 anos de idade no Brasil. Os casos de câncer quase multiplicaram por 4 entre 2015 e 2025, mas a rigor mesmo depois da pandemia. No entanto, eles aumentam esse período para 10 anos para ter dados e fazer a comparação. Os tipos mais comuns de câncer são de mama, colo retal, no reto, intestino grosso, em geral causado pela Coca-Cola que causa esse tipo de câncer, o fígado também, e o colo do útero são os tipos mais comuns, segundo o levantamento feito pelo SUS. E as causas prováveis para serem analisadas são alimentação ultraprocessada, esses alimentos comprados, enlatados, embutidos e industrializados que se compram em supermercados. A obesidade é um fator sério. O sedentarismo, que contribui também a pessoa não fazer exercício físico e ginástica. A poluição, que também ajuda. E a exposição a agentes químicos, por exemplo, tabaco, cigarro. O entrevistado, o principal mentor aqui do trabalho, o cientista oncologista Stephen Stephanie, ele foi entrevistado e ele fez algumas afirmações. Ele disse, olha, em princípio a vacina não causa o câncer. E, bom, os dados são tirados do SUS e não entram nesses dados o levantamento na rede privada, particular. Será que esses dados estão inflados? Ele disse, não, pelo contrário, estão subestimados, porque nem todos os casos são reportados. Então, é muito pior do que ele está pensando. O problema é estar subestimado. E se for considerado a rede privada particular, talvez se agrave mais ainda. Casos de câncer estão explodindo entre gente jovem. E parece que o artigo a pesquisa é feita exatamente para inocentar a vacina. Mas o período é exatamente em que a vacina foi aplicada. Então ele analisa os fatores individualmente. E começa com a vacina. A vacina pode causar o câncer? Não. Ele assina que não. E também não dá muitas comprovações disso. Depois o segundo, o uso de agrotóxicos está relacionado ao aumento de casos. O uso de agrotóxicos não é de hoje, pelo contrário, hoje está havendo até uma maior fiscalização dos agrotóxicos. Eles podem ajudar
mas não são responsáveis pela explosão de casos, o aumento vertiginoso. É muita gente que está com câncer mesmo e morrendo de câncer. O Instituto do Câncer é um dos principais fornecedores de informações sobre isso. A Anvisa também, a vigilância sanitária. E passam então a analisar outros aspectos, a dieta, a obesidade, sedentarismo, que são fatores que contribuem bastante, os mesmos fatores que causam a obesidade são fatores que causam o câncer. O aspartame causa câncer. Alguns trabalhos fez nisso, mostrando que talvez tenha uma influência maior quem usa muito aspartame, mas isso foi descartado como causa de explosão de casos. Pode ajudar um pouquinho, mas não é o mais importante. E o 5G, o uso do Wi-Fi e micro-ondas, isso causa câncer? Também a incidência pode ser muito pequena, mas também não é de hoje e não é mesmo responsável pela explosão. Eu estou lendo o artigo aqui do G1, assinado pela jornalista Thalita Vespa, e o principal fornecedor de informações é o oncologista, o médico pesquisador Stephen Stephanie. E ele continua: o estresse pode causar o câncer? O estresse pode até ajudar indiretamente, mas não é mesmo responsável pelo câncer, não é o estresse. Então, a alimentação tem influência? Tem, e muita. A constatação deles, o que eu tenho em mente também, por outras fontes científicas, é que as dietas ricas em alimentos ultraprocessados, industrializados, comprados no supermercado, bebidas açucaradas e carnes processadas, isso está relacionado à maior incidência de tumores coloretais, de mama e de fígado. É uma doença de estilo de vida. Somente 5% dos casos, segundo eles, são hereditários. 90% tem relação com alimentação, sedentarismo e obesidade. Olha que interessante aqui. O câncer é causado pela alimentação. É a constatação. E os dados do SUS estão errados ou inflados? Não, pelo contrário, estão subestimados. Então, em resumo, o que causa o câncer? Segundo o artigo, segundo especialistas, e eles consultaram mais especialistas, além do Dr. Stephen, e então o resumo é: principais fatores que causam câncer: consumo excessivo de álcool. E nem tem mistura de metanol nisso não, é só o álcool comum, o etanol. Tabagismo, esse é o principal fator de risco para o câncer, que causa mesmo câncer. Alimentação ultraprocessada e obesidade, também fatores tremendos. Radiação solar sem proteção. Tem gente que fica o dia inteiro na praia tomando sol, sem boa proteção. E a poluição e exposição química crônica são os fatores. Bom, essas coisas, álcool, cigarro, sol em excesso, ajudam bastante. A bebida alcoólica não tem medida segura, causa sim câncer. E o cigarro, com 7.000 substâncias e 300 delas cancerígenas, é o maior vilão conhecido, o cigarro. Bom, esse é um trabalho de constatação, uma espécie de resumo jornalístico feito de entrevistas e dados do SUS. O que eu tenho falado sobre isso? Em pesquisas desde 1930, um médico alemão chamado Otto ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por descobrir a causa do câncer. É a multiplicação de células sem oxigênio.
Pode começar numa ferida, numa pancada, pode começar enfim, numa causa qualquer, mas a principal causa é que as células naquela região estão sem oxigênio. Por que estão sem oxigênio? Outras pesquisas mostram por que as células não são alimentadas com oxigênio. Muito colesterol, muita obesidade e, enfim, o sangue muito ácido. A acidez causa perda de oxigênio. Então, o oxigênio não vai alimentar aquelas células, elas acabam facilmente virando cancerosas. O tabaco, o cigarro, a fumaça no pulmão também enfrenta totalmente o oxigênio, então sendo a causa principal. Mas a causa que vem trazer perda de oxigênio e acidez são os carboidratos. Os carboidratos, a mesma comida que causa a obesidade, a comida que causa o câncer. Por quê? O carboidrato fermenta, ficando ácido no estômago, e a acidez elimina oxigênio que iria irrigar as células e renovar as células. Sem oxigênio, o câncer progride facilmente. Portanto, nós temos essa convicção. E agora, o que é novidade é esse fator que, no período da pandemia, os casos praticamente se multiplicaram por 4. E daqui por diante, será que vão aumentar mais ainda? Nenhum desses fatores de alimentação multiplicou tanto assim nos últimos tempos. Existe um fator só, da pandemia para cá, que a gente tem combatido, e as pessoas ficam avisadas que está causando não só câncer, um monte de outras enfermidades estão se multiplicando a partir da pandemia. Entenda a situação. O que é que está causando isso tudo, para você se alertar? Cuidado, cuidado, cuidado com isso que está causando isso tudo aí.